Quantas pessoas têm tabuleiros guardados em seus armários, juntando poeira, e a maioria provavelmente nunca os usou. Descobri que são os tabuleiros Ouija quando eu tinha 16 anos. Ao perguntar aos meus pais se tínhamos um em nossa casa, minha mãe me disse que sim. Ela disse que estava enterrado em algum lugar do armário, junto com todos os jogos de tabuleiro. O armário ficava no porão, perto da lavanderia. Um pequeno espaço com várias coisas antigas dos meus pais. Fiquei intrigado em tentar usar um tabuleiro Ouija, porque era um pouco supersticioso. Minha mãe me ajudou a vasculhar o armário, tomando cuidado para não bagunçar a organização e a limpeza de tudo lá dentro. E eis que, eventualmente, ela encontrou de uma caixa empoeirada que dizia Ouija, e tinha duas mãos segurando a peça que se movimenta pelo tabuleiro, chamada de prancheta. A caixa estava meio desgastada nas bordas, mesmo que minha mãe dissesse que só a tinham usado algumas vezes. A primeira coisa que fiz foi enviar uma mensagem para alguns amigos meus, convidando-os para usar o tabuleiro Ouija comigo naquele fim de semana em que eu estaria sozinho em casa para tornar a experiência mais assustadora. Meu amigo Liam, que tinha 17 anos e um carro, pegou meu amigo Jack e eles vieram imediatamente. Já era por volta das 21h e estava escuro, obviamente, e meus pais estavam fora algumas noites. Meu irmão mais novo, Adam, que tinha 2 anos a menos que eu, também estava em casa, então pedi para que ele participasse também. Planejamos brincar no chão do sótão, que foi convertido em meu quarto. Apagamos as luzes e colocamos uma lanterna no chão, no canto da sala, apontada para o tabuleiro. Nós 4 nos sentamos de um lado do tabuleiro e seguramos a prancheta, começando a fazer perguntas. Nenhum de nós tinha feito isso antes, então fizemos perguntas básicas. Eu disse: "Se alguém aqui, mova a prancheta." Então, pela primeira vez, ela começou a se mover em direção à palavra ou sim. Nós nos olhamos. Embora eu suspeitasse que um deles estivesse movendo, tenho certeza de que os outros também desconfiavam. Todos nós colaboramos e não quebramos a imersão. Fomos nos revezando fazendo perguntas. Eventualmente perguntei ao tabuleiro se ele era um demônio, e a prancheta foi para a palavra sim. Nesse momento, todos nós rimos e quebramos a imersão, sabendo que um de nós estava brincando. Mas de repente, a lanterna apagou e todos nós paramos de rir e ficamos realmente assustados. Quem fez isso? Alguém perguntou, mas claramente não tinha sido nenhum de nós. A lanterna estava toda no canto. Eu rastejei para pegá-la e continuei pressionando o botão, mas ela não ligava. Acendi o abajur ao lado da minha cama e vi as expressões assustadas dos meus amigos e do meu irmão. Eu disse que aquele era o momento mais aterrorizante para a bateria acabar, mas ao mesmo tempo, parte de mim acreditava que não era uma coincidência. Paramos de brincar naquele momento e até saímos do meu quarto. Fomos para o quintal porque todos estávamos assustados de estar dentro da casa naquele momento. Tive que dormir naquele quarto naquela noite, mesmo quando meus amigos foram embora, e eventualmente fui dormir. Eu sabia que também tinha que dormir, então coloquei o tabuleiro Ouija de volta na caixa. Ele veio para baixo, para fora do meu quarto. Eu me senti estranho em dormir no mesmo quarto que ele naquela noite. Assim que apaguei a luz, tentei dormir imediatamente, sem ficar mexendo no telefone por 1 hora, como costumo fazer. À medida que estava começando a adormecer, algo no meu armário. Eu me levantei imediatamente e olhei na direção da porta do armário. Acendi o abajur ao lado da cama e fui até o armário. Era um pequeno armário em que eu guardava algumas roupas. Havia um interruptor do lado de fora do armário que acendia uma única lâmpada lá dentro. Eu acionei e olhei através da fresta na parte inferior. Pareciam ser 2 sombras projetadas por pés do outro lado da porta. Assim que vi isso, comecei a gritar, corri para o quarto dele e expliquei o que tinha acabado de ver. Ele veio para o meu quarto para mostrar a ele. Quando ele chegou ao meu quarto, a luz no armário ainda estava acesa, mas as sombras da parte inferior da porta tinham desaparecido. Abri a porta e não havia ninguém no armário, mas havia algo no chão. Era uma caixa de madeira que eu fiz em artes e ofícios, onde eu costumava colocar lembranças da infância. De alguma forma, ela tinha caído, e o conteúdo estava espalhado pelo chão.
Não havia corrente de ar no mundo que pudesse ter derrubado aquilo. Não fazia sentido lógico. Eu dormi na cama dos meus pais naquela noite, também na próxima semana. Eventualmente, comecei a dormir na minha própria cama novamente, mas nunca esqueci aquela noite, e nunca mais toquei em um tabuleiro ou Ouija desde então. Eu nunca tinha usado um tabuleiro ou Ouija até os meus 20 e poucos anos. Nunca me interessei por esse tipo de coisa, mas meu amigo George estava brevemente envolvido com uma garota chamada Amante, que gostava desse tipo de atividade. Ela era fã de explorar lugares abandonados e supostamente assombrados. Um dia, ele me convidou para ir com eles e a amiga dela a uma casa abandonada que supostamente era assombrada, a cerca de meia hora de carro. Ele me garantiu que a amiga era bonita para me convencer a ir. Como eu não tinha nada para fazer naquela noite, aceitei, sabendo que estaríamos fazendo isso tarde da noite. Eu já tinha conhecido a Amante uma vez, mas não conhecia a amiga dela. Carly tinha cabelos vermelhos, piercing no nariz e uma tatuagem na manga do braço direito. A Amante já tinha estado nessa casa antes e disse que havia muita atividade lá. Um termo que eu nunca tinha ouvido antes, mas obviamente consegui entender o que ela queria dizer. Sorri um pouco quando ela disse isso, porque, honestamente, achei engraçado. Eu mesmo não acreditava no paranormal, então achei um pouco cômico. A Amante trouxe uma bolsa grande durante a viagem e perguntei o que tinha dentro. Foi quando ela tirou uma caixa de Ouija e depois uma vela. George disse: "Essa é a surpresa." Aparentemente, a surpresa de Amante para George era que usaríamos um tabuleiro Ouija nessa casa abandonada. Vou ser sincero, aquilo não me parecia muito divertido, mas estava ali pela aventura. Amante indicou a George onde estacionar quando chegamos perto. Era uma rua muito escura, sem postes de luz, com um campo aberto de um lado e árvores do outro. A entrada da casa estava fechada com um portão, então tivemos que caminhar a partir dali. Passamos por uma área arborizada que nos levou ao quintal da casa. Amante nos levou até a janela dos fundos, por onde ela tinha entrado da última vez. Era um pouco alta, então tivemos que ajudar as garotas a subir e depois subimos nós mesmos. Exploramos a casa por um tempo. Todos os móveis ainda estavam lá, mas tudo estava em ruínas. A casa provavelmente não era habitada há décadas. Eu não me assusto facilmente, mas tenho que admitir que estar lá dentro à noite era muito sinistro. Provavelmente seria aterrorizante estar sozinho. O silêncio era absoluto, exceto pelos nossos passos nos assoalhos rangentes. Havia alguns retratos antigos pendurados na parede. Pareciam ter sido tirados nos anos 50, o que me fez questionar a idade da casa e a história por trás dela. Provavelmente o casal que vivia ali morreu e não havia mais familiares para reivindicar a casa. Amante preparou o tabuleiro no chão e acendeu 2 velas. Eu podia perceber que ela estava realmente envolvida com aquilo. Ela assumiu a liderança, fazendo uma série de perguntas espirituais. No início, o indicador do tabuleiro não se movia, mesmo enquanto ela perguntava se havia alguém ali, se alguém podia ouvir, etc. Eventualmente, ele começou a soletrar a palavra "Olá". Olhei para George, que também estava surpreso, mas as garotas estavam sérias e até disseram para pararmos de rir, por respeito. Parei de sorrir e fiz uma expressão séria. Amante perguntou qual era o nome do espírito, e o indicador se moveu lentamente pelo tabuleiro para soletrar o nome Gregory. Em seguida, ela perguntou há quanto tempo ele estava morto, e o indicador se moveu novamente para soletrar 30 anos. Eu não acreditava em nada daquilo por um segundo. Sabia que Amante e Carly estavam fazendo aquilo. A sessão continuou por algum tempo e nós continuamos jogando junto até que ouvimos um estrondo enorme vindo do andar de cima da casa. Todos nós nos assustamos e soltamos o indicador do tabuleiro. George perguntou se havia alguém lá em cima, e Amante insistiu que poderia ser Gregory. Colocaram suas mãos de volta no indicador e perguntaram a Gregory se ele tinha feito aquele barulho. Assistimos enquanto o indicador se movia para a palavra sim. Nesse ponto,
George e eu estávamos convencidos de que as garotas estavam nos pregando uma peça e que elas tinham alguém lá em cima tentando nos assustar. Não havia como negar que aqueles sons eram de passos. George e eu concordamos em subir as escadas e verificar, esperando encontrar alguém tentando nos pregar uma peça. As garotas continuavam dizendo para voltarmos para baixo, mas ignoramos e subimos os degraus, extremamente silenciosos. Entramos na primeira porta aberta que encontramos. Era um quarto. Todos os móveis e tudo no quarto estavam extremamente deteriorados, e havia uma porta bem no canto do quarto, provavelmente um armário, que estava entreaberta. Cochichamos um para o outro que achávamos ter ouvido algo vindo de dentro. Coloquei o dedo sobre os lábios para pedir silêncio e ficamos ouvindo. Foi quando ouvimos claramente uma respiração atrás da porta. Nós dois saímos rapidamente do quarto. Descemos correndo, esperando encontrar as garotas ainda na sala de estar. Mas elas tinham desaparecido. As velas e o tabuleiro Ouija, tudo estava lá. Apenas havia escuridão na casa agora. George tentou ligar para o celular diamante várias vezes, mas ia direto para a caixa postal. Parecia que algo havia bloqueado. Não encontramos nenhum sinal das garotas em lugar nenhum. Entramos rapidamente no carro e dirigimos para casa. George nunca mais teve notícias daquela garota. Eles só saíram juntos 2 vezes e ele não sabia onde ela morava, ou qualquer informação sobre ela. Nós criamos nossa própria teoria maluca de que elas estavam tentando nos aprisionar de alguma forma. E os passos que ouvimos no andar de cima eram de alguém conhecido delas. Também é possível que elas nunca tenham saído da casa e estivessem se escondendo em algum lugar lá dentro. Os mais supersticiosos poderiam acreditar que realmente conversamos com o espírito naquela noite e que algo mais sobrenatural estava acontecendo, mas pessoalmente, eu prefiro tentar acreditar que exista alguma explicação lógica para tudo isso. Em outubro de 2015, quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu estava passando por uma fase obcecado por tudo que fosse assustador e sobrenatural. Com o Halloween chegando, eu também estava lendo muitas histórias assustadoras sobre tabuleiros Ouija e as experiências das pessoas com eles. Minha curiosidade foi despertada e por isso encomendei um tabuleiro Ouija pela Amazon. Quando ele chegou, esperei por uma noite em que nossos pais não estivessem em casa para usá-lo. Consegui convencer minha irmã mais nova a experimentar comigo. Estávamos sentados à mesa de jantar com as luzes diminuídas. Eu fiz algumas perguntas ao tabuleiro, e tanto eu quanto minha irmã acabamos rindo e saindo da brincadeira porque estava meio estranho e engraçado. Comecei a mover o indicador para tentar assustar minha irmã, mas ela sabia que era eu quem estava fazendo aquilo. Depois de alguns minutos, estávamos ficando entediados e minha irmã queria parar. Eu disse, vamos tentar por mais alguns minutos. Depois de esperar um pouco mais, sem que a peça se movesse como se fosse guiada por uma entidade invisível, decidimos desistir. Minha irmã foi para o quarto dela e eu fui para o meu. Procurei mais histórias sobre tabuleiros online, continuei lendo as experiências das pessoas com eles. Depois pesquisei o motivo pelo qual não funcionou para nós. Outras pessoas disseram que na primeira vez que usaram o tabuleiro Ouija, nada aconteceu. Decidi tentar novamente. Naquela noite, por volta da 1h da manhã, quando minha irmã já estava dormindo, sentei-me novamente à sala de jantar e diminuí as luzes mais uma vez. Tentei usar o tabuleiro Ouija, fazendo perguntas semelhantes. Segurei a peça com as 2 mãos, esperando que ela se movesse, mas ela nunca se moveu. Em vez disso, poderia ser minha irmã. Talvez ela tivesse me ouvido aqui embaixo. Os sons de passos foram seguidos por uma voz feminina abafada, que não parecia exatamente a voz da minha irmã. A voz vinha diretamente de cima, do quarto do meu irmão mais velho, que estava na faculdade. Minha irmã não estaria lá dentro. Subi as escadas silenciosamente, ouvindo a voz ficando mais alta à medida que me aproximava do quarto do meu irmão. A voz vinha de lá. Curioso se minha irmã estava me pregando uma peça, mudando sua voz para parecer mais grave e me assustar, cheguei até a porta e encostei meu ouvido nela. Ouvi a voz de uma mulher mais velha, que
que parecia ser da minha falecida avó. Não sabia como minha irmã poderia fazer uma voz assim. No começo não entendi o que estava sendo dito, até perceber que a voz continuava repetindo: "Vovó está aqui, George." Era a voz da minha avó morta. Cada pelo do meu corpo se arrepiou. Abri a porta e acendi a luz, mas não havia ninguém lá dentro. A voz havia parado. Corri para o meu quarto, fechei a porta e a tranquei. Me enrolei debaixo das cobertas, sentindo a sala girar ao meu redor. Não conseguia formar pensamentos racionais sobre o que acabara de acontecer. Era tão vívido que não poderia ter sido apenas imaginação. Quando me acalmei um pouco, fiz uma oração antes de tentar dormir. Ou pelo menos tentar. Passei a noite toda acordado. Até hoje, 8 anos depois, ainda me lembro dessa noite com clareza. Talvez não seja algo tão macabro, mas certamente é algo que me perturba mesmo depois de 9 anos. Tudo começou em 2014, quando eu tinha 14 anos com minha família. Fizemos uma viagem a uma cidade que já havia visitado anos antes. Um lugar bem pequeno, frio, rodeado de vegetação que fazia você se sentir dentro de uma história. Porém, daquela vez o visitamos por um motivo um tanto triste. Fomos visitar um amigo do meu pai que estava muito doente. Ficaríamos com ele cerca de um mês lá na casa dele, já que era um lugar enorme e com muitos cômodos que por algum motivo eu não explorei. Acho que já não estava em idade de brincar. Nos primeiros dias na rua fiz vários amigos e amigas com quem passei a maior parte do tempo. Descíamos ao parque da cidade ou subíamos as montanhas em busca de mangueiras. Um dos meninos, Juan, era o mais retraído do grupo, muito sério, quieto e com um jeito de olhar para mim que às vezes me incomodava. Às vezes, ele apenas me olhava atentamente, quase sem piscar. Os outros me disseram que era só ele que era o estranho do grupo, e eu tentei não prestar muita atenção nesses comportamentos. Porém, na terceira semana de nossa estadia na cidade, Juan me convidou para almoçar em sua casa. Com algum nervosismo, aceitei e o que aconteceu? Não sei como reagir, seja com surpresa, terror ou fascínio. A casa de Juan ficava a apenas 2 quarteirões do parque, onde eu passava um tempo com todas as outras crianças. Não ficava longe da casa do amigo do meu pai. Pedi licença e me deixaram ir. E quando cheguei, o Juan já estava me esperando. De dentro da casa vinha um cheiro muito forte de torresmo. A mãe do Juan era muito simpática comigo, muito atenciosa. E lá na casa, o Juan era um menino completamente diferente. Ele estava mais sorridente, falava bastante e era bem engraçado. Perto de onde eu estava havia uma sala onde notei que havia alguém que não saiu de lá. A porta estava aberta quando estávamos nos preparando para comer. Juan entrou e saiu com alguém em cadeira de rodas, uma senhora bastante idosa que ele apresentou como sua avó. Cumprimentei a senhora, mas ela não me respondeu. Seus olhos começaram a lacrimejar silenciosamente. Pensei que talvez ela não enxergasse bem ou não falasse, e fiquei triste pensando que seria melhor se eu comesse em silêncio, sem insistir em cumprimentá-la. A senhora não tirou os olhos de mim enquanto comíamos. Achei que ela estava incomodada com a presença de alguém estranho. Quando finalmente terminamos, a senhora fez um sinal para Juan. Ele se aproximou e disse algo no ouvido dela. Juan entrou na sala de onde saiu com um álbum de fotos. A senhora, com um gesto, me pediu para ficar ao lado dela. Ela mal conseguia falar. Ela começou a me mostrar as fotos, descrevendo quem eram os que apareciam ali. Sua família, sua mãe, seus irmãos e irmãs. Tudo parecia normal até chegarmos àquela foto. A foto de uma jovem idêntica a mim. Quero que você me entenda. Ela não era uma garota parecida. Não éramos como irmãs. A pessoa que estava lá era eu. A velha foi me mostrando mais fotos e eu fui reconhecendo todas as fases da minha vida, desde o bebê até a adolescência. Pareciam fotos minhas que eu nunca tinha visto, embora fossem obviamente muito antigas. Não consegui falar, não encontrei palavras para perguntar do que se tratava. Até que a senhora me disse quem era a garota das fotos. Aqui eu pensei que não poderia ficar pior. Ela me contou que aquela menina, a jovem das fotos, era sua irmã mais nova que morreu quando tinha apenas 15 anos. Uma noite, uma tempestade atacou violentamente aquela cidade. Eles moravam na periferia, bem perto do leito do rio.
O vento soprou com tanta força que arrancou o telhado da casinha onde moravam, e ela e seus irmãozinhos tiveram que sair de lá para se refugiar na casa de um vizinho. Entre raios, tempestade e caos, todos saíram correndo de casa. Todos exceto aquela jovem que, infelizmente, ficou presa sob uma pesada viga de madeira que caiu do teto. Quando os outros irmãos perceberam que ela estava desaparecida, a subida do rio atingiu a casa, levando-a completamente embora. Todos correram para procurá-la. Procuraram por horas, dias, semanas. Em seus corações, eles mantinham a esperança de que de alguma forma sua irmã tivesse sobrevivido. Essa esperança acabou quando a polícia informou que havia encontrado um corpo preso nos escombros, a vários quilômetros de distância, entre toda a destruição que o rio havia levado. O corpo estava irreconhecível, mas as roupas deixavam saber que era ela, a irmã mais nova. A senhora me disse que não pôde ver a irmã. Não deixaram. O caixão em que ela foi enterrada foi completamente lacrado para que ninguém pudesse vê-la. Assim, contando-me com lágrimas nos olhos, de repente mudou a maneira como falava comigo. Ela me disse que estava feliz em me ver novamente, que estava feliz por eu ter conseguido voltar para a cidade. Ela segurou minha mão com força e pediu desculpas por ter fugido, por me deixar para trás. Não me emocionei. Fiquei muito perturbada com a história, com as fotos. Eu existi antes, em uma vida passada? Teria morrido ali naquela cidade onde sempre me senti em casa, ou foi tudo uma piada macabra? Eu não poderia ficar mais. Eu precisava sair de lá. Eu me despedi e a senhora ficou ali, sorrindo enquanto me observava sair. Foi muito difícil para mim dormir nas noites seguintes. Eu não queria sair para brincar naquela semana. Só queria voltar para minha casa. Esquecer o que tinha acontecido. Esquecer que existia a possibilidade de que já tinha vivido antes. No dia em que saímos da cidade, Juan estava no parque com os meninos. Despedi-me com um grito ao longe do carro. Saímos com a promessa de voltar, mas isso nunca aconteceu. A violência acabou isolando aquela cidade de onde muitos fugiram, inclusive Juan. Eu sabia disso porque, na faculdade, conhecia um daqueles garotos da cidade que ainda se lembrava de mim. Ele me contou como homens armados mataram policiais civis e levaram crianças. Juan e sua mãe foram dos primeiros a deixar a cidade, e nada mais se ouviu deles. Às vezes penso em voltar. Talvez a senhora não exista mais. Mas o que ainda está lá, eu sei. É aquele túmulo da irmã dela. Sou uma mulher de 24 anos que mora em Savannah, Geórgia. Meu marido e eu nos mudamos para uma casa nos subúrbios em maio de 2023. Na maior parte do tempo, aproveitamos nosso tempo aqui, apesar de ser muito caro. A única coisa que eu mudaria neste lugar são nossos vizinhos. Moramos na unidade final do quarteirão de residências, então, felizmente, só temos vizinhos de um lado, mas, infelizmente, esses vizinhos não são aqueles que você gostaria de ter. Tudo começou cerca de 2 ou 3 meses após nos mudarmos. Nós os conhecemos, e no começo, eu os achei muito legais e amigáveis, mas com o passar do tempo, as coisas mudaram. Nossa casa cheirava constantemente a maconha, apesar de ser ilegal ainda no estado da Geórgia. Embora irritante, não é algo que iríamos levar às autoridades ou ao proprietário. Bem na época do Natal, estávamos em casa juntando nossas coisas para sair da cidade. Iríamos passar as festas em Augusta, na Geórgia, para ver e estar com a família do meu marido. Era por volta das 21 horas quando, de repente, começamos a ouvir gritos e batidas. Supondo que fosse a TV ou os aparelhos de som que nossos vizinhos tinham, nós os ignoramos. Mas quando isso continuou acontecendo por mais 5 minutos e ouvimos um grito alto e de gelar o sangue, soubemos que algo estava seriamente errado. Meu cachorro, que é um hound grande, estava latindo e rosnando na porta. Até nossos 2 gatos estavam pirando perto das janelas. Meu marido e eu nos entreolhamos, tentando descobrir o que fazer. Meu marido pegou sua pistola e caminhou até a porta, enquanto me instruía a pegar meu telefone e estar pronta para ligar para o 911. Fiz o que me foi dito, enquanto ele se aproximava da porta para olhar pelo olho mágico. Enquanto ele fazia isso, um estalo alto soou,
significando um tiro vindo da direção da casa do nosso vizinho. Meu marido e eu imediatamente reunimos nosso cachorro e os 2 gatos e corremos escada acima para o quarto dos fundos, longe de qualquer uma das janelas. Liguei então para a emergência e contei-lhes que nosso vizinho, junto com uma ambulância, estava sendo colocado na traseira de uma ambulância. Os policiais bateram à nossa porta cerca de 20 minutos depois e nos fizeram um monte de perguntas. Meu vizinho era um traficante de drogas local. Ele devia dinheiro a alguém e não podia pagar. Então alguém se vingou. Um cara apareceu na casa dele e bateu na namorada, que foi a gritaria que ouvimos. E logo depois, ele atirou no peito do nosso vizinho. Pela última vez que o vi, ele estava estável e agora está morando com o tio na cidade vizinha, onde constantemente ainda é ameaçado de morte. Chegaram até a pintar a parede do nosso prédio por engano, achando que era o dele. Dizia que iria pagar com a vida se não pagasse quem quer que fosse. Meu marido e eu definitivamente não renovaremos nosso contrato. Obrigado a todos por ouvirem e estejam seguros. Há algum tempo venho pensando em enviar esta história. Não sei se é boa o suficiente, mas, honestamente, é o momento mais assustador da minha vida. Então, aqui vai. Eu moro na Polônia em um estúdio. Meu bairro é bastante seguro. Estou aqui há quase 4 anos e apenas 1 ou 2 coisas ruins aconteceram. Provavelmente, ajuda o fato de eu ter a polícia municipal literalmente lá embaixo. Isso aconteceu no início de 2023. Eu estava me preparando para dormir. Eu me certifiquei de que minha porta estava trancada. Sou meio paranoica com isso, então verifiquei provavelmente umas 3 vezes só para ter certeza. Essa noite, em particular, não coloquei a chave na fechadura. Eu tenho um gato. Isso será importante mais tarde na história. Fui dormir com protetores de ouvido porque não consigo dormir sem eles. Era 1 ou 2 da manhã quando acordei. Então, vejo meus 2 vizinhos parados ao lado da minha cama. Cara, eu surtei e gritei, porque como diabos eles poderiam entrar no meu apartamento? Fora que eles estavam parados de uma forma perturbadora ao lado da minha cama. Foi aí que a senhora contou que, quando voltava do trabalho, viu meu gato na minha escada e percebeu que minha porta estava ligeiramente aberta. Ela estava com medo de entrar sozinha, então subiu e pediu ao marido que entrasse com ela. Aqui está a parte assustadora. Eu sabia que tranquei a porta. Eu simplesmente sabia disso. Não havia sinais de roubo. Então, como alguém entrou? Nada estava roubado. Eu estava com meu laptop em cima da mesa e ele ainda estava lá. Liguei imediatamente para o meu senhorio e ele me disse para chamar a polícia. Então eu fiz. Eles entraram e verificaram tudo. A única outra maneira possível de entrar era pela varanda. Mas eu moro em um 2º andar, e da varanda do 1º andar, você precisaria de uma escada para chegar ao meu. A polícia me disse que eu era sonâmbula, mas quando guardei as chaves, coloquei-as em um local bem específico, e elas ainda estavam lá, exatamente onde as coloquei. Eu sei que não estava sonâmbula, e eu sei que tranquei a porta. No dia seguinte, eu tinha conversado com a esposa do meu senhorio. Ela estava tão despreocupada que me fez chorar de raiva. Fiquei com tanto medo naquela noite que não dormi e tive que tirar um dia de folga do trabalho porque não queria sair do apartamento caso o potencial intruso voltasse e matasse a mim e ao meu gato. Uma outra senhora, vizinha próxima, então me conta que ela também teve uma experiência semelhante. Ela estava lendo quando o cachorro do vizinho entrou pela porta, e aqui está a parte que me fez perder o controle. Ela disse que às vezes a porta salta nas dobradiças e se abre sozinha. Como? Quero dizer, isso pode realmente acontecer? E se sim, por que não fui informada sobre isso quando me mudei? Eu não acredito nisso, honestamente, mas fiz com que verificassem a porta alguns dias depois e eles disseram que estava tudo bem. Porém, eles nem mudaram as fechaduras, mas eu pago um aluguel muito baixo. Então acho que esse é o preço. Olá, irei deixar alguns detalhes ocultos no relato, mas agradeço desde já por poderem me ouvir. Há muitos anos,
um migrante inglês veio para cá e construiu uma linda e espaçosa casa no centro da cidade. Com o passar do tempo, esse local ficou vazio e abandonado, ficando apenas aos cuidados dos descendentes do homem. Claro que, pelas suas características, não ficou isento de comentários e inúmeras lendas paranormais. Acontece que há cerca de 13 anos, este local foi remodelado pelos seus proprietários para poder funcionar como restaurante e bar. Tudo o que era necessário foi providenciado para realizar a inauguração, e assim, depois de alguns meses adquirindo móveis e fazendo algumas modificações no local, o novo negócio abriu suas portas, oferecendo também uma grande variedade de empregos, um dos quais me candidatei, sendo como garçom. Desde que chegamos para trabalhar, nós funcionários concordamos que o ambiente, por algum motivo que não conseguimos explicar, estava muito pesado em todo o local, mas principalmente em certas áreas. Além disso, muitas vezes a temperatura parecia cair inexplicavelmente, mesmo na cozinha com os fogões ligados e funcionando. No entanto, alguns dias se passaram antes que acontecesse a experiência paranormal mais palpável que testemunhei até agora. Certa noite, o trabalho era abundante, já que o restaurante estava quase cheio, e a certa altura da noite, tive vontade de ir ao banheiro. Não é que não pudéssemos usar o banheiro dos clientes, mas para nossa maior proximidade e conforto, nossos patrões providenciaram um banheiro para os funcionários. Ficava nos fundos do local, ao lado de alguns quartos que serviam de armazém. O banheiro poderia ser utilizado apenas por uma pessoa, no sentido de caber somente uma pessoa. Eu estava indo em direção a ele para aquela área solitária, e também poderia dizer escura, quando de repente, de um dos quartos vi sair uma criança. Ao contrário de outras histórias, quero dizer que não o vi de forma translúcida, vi-o com clareza, tanto que pude ver claramente sua roupa. O que me chamou a atenção, pois consistia em uma camisa branca. Ele também usava um colete e uma pequena gravata borboleta, sapatos pretos e uma bermuda social. Eu poderia dizer que ele se vestia com muita elegância, porém essa roupa não parecia ser de criança, ou pelo menos não daquela época. Ao me ver, ele sorriu, e com a luz fraca que vinha da cozinha, pude perceber que sua pele estava extremamente pálida. Depois de trocar olhares, ele se virou e foi em direção ao banheiro. Eu decidi dar lugar a ele. Foi assim que ele se apresentou. Ele olhou para mim sorrindo novamente e fechou a porta. Fiquei então no corredor, esperando aquele garotinho terminar de usar o banheiro. Estava pensando que talvez ele fosse filho de um dos nossos clientes naquela noite e que provavelmente tinha se perdido procurando o banheiro e por isso tinha vindo para aquele lugar. Porém, fiquei bastante intrigado com sua aparência e as roupas que ele usava. Passaram-se 5 minutos que logo se tornaram 10 e aquela criança não saiu. Então achei melhor verificar se estava tudo bem. Eu perguntei, mas não obtive resposta. Bati de novo e nada. Então decidi entrar. Girei a maçaneta e percebi que não estava com a trava acionada. Fui para o banheiro e naquele momento senti um forte arrepio, pois estava completamente vazio. Se você está se perguntando, não havia outra saída, nem mesmo uma janela pela qual a criança pudesse ter saído. Ou seja, não tinha como ele sair sem que eu o tivesse visto. Então, não havia nenhuma explicação lógica para ele já não estar ali. Perdi a vontade de ir ao banheiro e então, assustado, voltei para a cozinha, onde meus companheiros perceberam que algo havia acontecido comigo. Contei-lhes o que vi. Acontece que, com o passar do tempo, o casal que morava nesta casa tornou-se pai de um filho. Mas, muito infelizmente, alguns anos depois, uma crise de cólera atingiu esta cidade, fazendo com que muitas pessoas adoecessem. Muitas delas também perdessem a vida, entre eles, o filho do casal. Com o passar do tempo, a mãe também adoeceu e posteriormente perdeu a vida. Então, o pai da família ficou sozinho. Com o passar dos anos, ele conseguiu reconstruir sua vida, casando-se novamente e constituindo assim outra família. Porém, conta-se que, embora a casa estivesse abandonada, era possível ver de fora a criança caminhando pelos corredores e, ao mesmo tempo, aquela mulher, sua mãe, vestida com um vestido de época espiando de dentro para fora, por uma das janelas do segundo andar, com um olhar inerte e vazio. A partir dessa data, decidimos utilizar preferencialmente o banheiro dos clientes,
ou se íamos ao banheiro dos funcionários, era sempre durante o dia. Aparentemente foram os tristes acontecimentos ocorridos um dia naquela casa que causaram aquele clima gelado e pesado. O mesmo que, aparentemente, também foi percebido pelos clientes, pois, apesar de se gabar de ter um bom atendimento e uma aceitação muito boa por parte do povo, o restaurante logo teve que fechar as portas. Os clientes, de um momento para o outro, deixaram de frequentar. Até o momento, este edifício ainda está de pé, porém ao seu redor foi iniciada a construção de um pequeno centro comercial no terreno que ainda faz parte dele. Só espero que nada afortune os futuros vizinhos.